O título da nossa mensagem é A Comunhão dos Remidos. E Salmo 133 nos fala assim: Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união, pois a união é preciosa como óleo da unção, que era derramado sobre a cabeça de Arão e descia por sua barba até a bainha de suas vestes. É revigorante, como o orvalho do monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor pronuncia sua bênção e dá vida para sempre. Eu não sei se os irmãos sabem, mas a minha família, ela é composta de 5 irmãos. Eu não sou o mais velho, eu venho antes da mais velha, que é minha irmã, a Liane, a pastora Liane. Mas nós somos em 5, um homem, somente eu, e 4 mulheres, 4 irmãs, as quais eu as amo profundamente. Mas este grupo de 5 filhos, como falei, em meio a eles, existem 4 mulheres, e no meio dessas 4 mulheres, haviam 2. A minha irmã Sandra e a irmã Simone. E quase que sempre elas estavam em conflito. Isso ainda na época, ainda quando nós, crianças, pré-adolescentes, adolescentes. E a gente acredita que esses conflitos, esses estranhamentos que havia entre elas, além do temperamento forte, tinha também muito a ver com uma pequena diferença de idade entre elas. Elas tinham menos de 1 ano de diferença. Pois quando uma havia nascido, aí a minha mãe, Dona Arnaldina, ela engravidou 1 mês após. E, portanto, nós acreditamos, que essa diferença de idade, é que trazia muitos conflitos. Muito por certo que havia momentos que uma necessitava de um cuidado mais da outra porque era mais nova, enfim. E falo também ainda algo concernente ao temperamento de uma delas, que era bem mais forte. Muito mais do que o meu. Viu? Mas diante desse exposto que eu estou colocando, desse exemplo, desse conflito dentro de uma família, evidentemente elas se dão bem, se amam, mas havia sempre esses momentos de estranhamento. Nós podemos ter um entendimento que aquelas meninas, elas não tinham nenhum tipo de conhecimento quanto ao Salmo 133. Nenhuma das 2. E eu digo isso porque Davi, ao escrever este salmo, ele o fez quando começou a reinar em Jerusalém. E tenha certeza, não é nada ilógico a gente imaginar e pensar, e falar que ele reinou sobre Judá e Benjamim, somente 2 das 12 tribos de Israel, e ele o fez por aproximadamente 7 anos e meio. E sabe por que aconteceu isso? Porque a nação de Israel, a nação de Jerusalém, ela estava dividida entre 2 nações. Como bem sabemos, a nação do sul e a do norte. E
E Davi, ele inicialmente reinou sobre uma das nações. E, posteriormente, elas se reuniram mais uma vez. Portanto, é coerente imaginar que Davi, quando escreveu este salmo, quando entendeu, quando ele escreveu esse salmo, foi exatamente quando ele estendeu o seu reinado. Ele passou, ao invés de reinar sobre um, reinando sobre dois, porque agora houve a reunificação das tribos. Ele agora reinava sobre as 12 tribos de Israel. Então podemos imaginar Davi, aqui um pensamento meu, sendo coroado, e naquele momento ele cantava esse hino: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Porque Davi, queridos, além de ter vivenciado experiências no reino dividido por inúmeras divergências e diferenças, Davi também experienciou em sua própria família essas questões de divisões, muitas brigas, intrigas. E assim Davi salmodiou alegremente este salmo, pela bênção da unidade a qual tanto e muitíssimo ele desejava. Este salmo, queridos, ele entoa a paz. Este salmo, ele entoa o prazer, pois nele a doçura, nele há muita luz, dado a bênção da unidade, a bênção da comunhão. Onde Deus habita, queridos, aonde Deus habita, repito e repito mais uma vez, aonde Deus habita, a união, a unidade. Nas pessoas aonde Deus repousa, implica unidade e comunhão entre estas pessoas. E, consequentemente, as bênçãos do Senhor também. O Senhor abençoa. E este salmo tornou-se um cântico de peregrinação. Ele era entoado quando celebravam a unidade da nação de Israel. Quando assim estes caminhavam a Jerusalém na época das festas. Havia muitas coisas em comum entre eles. E sabe por quê? Porque eles adoravam o mesmo Deus. Faziam parte do mesmo pacto da aliança. E habitavam, queridos, numa mesma terra. E estavam sob a mesma lei divina. Este salmo, ele faz jus ao provérbio que diz que os melhores perfumes, as melhores fragrâncias, elas encontram-se nos menores frascos. Afinal, esse salmo, apesar de curto, contudo, podemos verificar quão extraordinário é esse poema. É uma preciosa joia. É maravilhoso esse salmo. E falo isso não somente pelo seu conteúdo literário, mas também, e muito mais ainda, pelas suas implicâncias espirituais. O que vai torná-lo imensamente grande, ainda que pequeno seja. É como fala o pastor William MacDonald. A qualidade deste salmo compensa toda a falta de quantidade. E Davi trata neste lindo salmo 4 coisas maravilhosas. E primeiro Davi fala que a condição de unidade e comunhão é algo bom, e não só bom, é agradabilíssimo. É mais do que agradável. A comunhão
ela não é só boa, ela é agradável. Em segundo, a comunhão, ela cheira bem, pois ela exala, sabe o quê? Um aroma sublime e sagrado. Terceiro, que a comunhão, ela traz refrigério, ela traz paz, e paz sem igual. E por fim, a comunhão, a unidade, ela atesta e assegura que a bênção de Deus é derramada sobre aqueles que vivem a sua unidade e experimentam da sua paz. Sendo assim, queridos, eu quero juntamente com vocês mergulharmos nesse texto. E o salmista no versículo 1, ele diz: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. A gente pode ver agora há pouco, está acontecendo, essa guerra entre a Ucrânia e a União Soviética. Vocês já viram a desgraça, a feiura que é tudo aquilo, a destruição. Israel e Gaza. Já notaram as imagens, o sofrimento das pessoas, a tristeza, pessoas ardendo em ira, outras com medo, a fome assolando. Então, queridos, discórdia, intrigas e guerra são situações tristes, são situações que são danosas, elas trazem prejuízos imensuráveis. Elas mostram um cenário completamente tenebroso, infernal, um cenário de uma grande feiura. Porém, quando a paz reina, a união se estabelece. E ao contrário do cenário das muitas intrigas e discórdias, agora se vê, sabe o quê? Unificação e pura tranquilidade. Portanto, é belíssimo, é maravilhosamente lindo quando os irmãos vivem em união. Ocorre que para que isso aconteça, é preciso que os irmãos eles sejam harmônicos. Deve haver concordância em tudo. Contudo, quando falo em tudo, mas em tudo que é importante, primordial, relevante e fundamental. Porque, afinal de contas, as coisas que são secundárias, não. Podem haver pensamentos diferentes. Qual o problema? Nenhum. Secundário. Tem coisas secundárias nas nossas convicções, e vamos falar aqui das questões teológicas, que a gente tem visto grande feiura nisso. Quando um diz, eu sou calvinista, o outro diz, eu sou arminiano. Pronto. Inimigos. Sendo irmãos, como pode? Por uma questão meramente secundária. Meramente secundária. Muitas vezes nós nos unificamos e tendo diferenças em coisas que afrontam as coisas primárias, mas não há intriga, não há confusão, não há discórdia, não há separação. Aquilo que é secundário, pode haver pensamentos diferentes. Porque se for secundário, não vai e não pode afetar a paz entre os irmãos.
Ah, eu gosto de um culto assim, eu gosto de um culto. Isso não pode afetar a paz. O amor deve ser algo profundamente relevante para que exista essa paz e essa comunhão, para que elas sejam completamente estabelecidas e solidificadas. Solidificada. A carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 14. Este versículo diz assim, Paulo escreve: acima de tudo, vejam bem, acima de tudo, de forma primordial, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Queridos, temos que nos tomar por um espírito genuíno, verdadeiro, de amor, para que dessa forma possamos superar nossas diferenças secundárias. Não é impossível existir unidade sem uniformidade. Não é impossível. O pré-requisito para a unidade não é a uniformidade. Uniformidade ficou para seitas. Como povo amado de Deus, não é obrigação para vivermos em comunhão sermos todos iguais, como nós aqui não somos. A ordem é unidade e não igualdade. As nossas diferenças em nada podem ser impedimentos para trabalharmos juntos, contudo que naquilo que for de fundamental importância, sejamos nós unânimes e concordantes, porque afinal de contas nós somos corpo de Cristo. Corpo de Cristo. E Ele, Cristo, é a cabeça reinante desse corpo. Se como membros do corpo, com todas as diferenças, nós viermos obedecer à cabeça que é Cristo, estes que fazem parte do corpo irão operar em completa e perfeita harmonia, tenhamos certeza disso. Porque o Senhor diz, tenha paciência, tenha tolerância. O Senhor diz, perdoe. O Senhor diz, suporte. O Senhor diz, não seja presunçoso. Não seja arrogante. Se olharmos para tudo que o cabeça do corpo diz para o corpo que somos nós, haverá harmonia. Se como membros do corpo, com todas as diferenças, obedecermos à cabeça, iremos viver em comunhão. Portanto, como irmãos, como os irmãos em Cristo, que vivamos em comunhão. Mas é preciso que haja da nossa parte concordância no que é fundamental, no que é principal.
Não está nem aqui no script. Abra aí, por favor, Filipenses 4. Coloque aí, por favor, na tela. E se você quiser, tiver na sua Bíblia. Filipenses 4. Versículo 8. E o versículo 9. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continue a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim, tudo o que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus da paz estará com vocês. Tudo que é louvável, tudo que edifica, tudo que é melhor, tudo que é bom, é o fundamental. É Cristo. Agora, quantas coisas secundárias podemos discordar, mas com tudo que façamos sem sermos ofensivos e nem desagradáveis. Existem inimigos da comunhão entre os irmãos, a saber, a inveja, a desgraçada maledicência, o falar mal, as críticas destrutivas, que, como o nome mesmo diz, destroem. E juntando todas essas coisas, e mais outras, a falta de amor, que é pela essa falta de amor que todas essas coisas acontecem. E Davi, ao iniciar o Salmo na versão Ara Almeida, revista e atualizada, Davi ele usa o termo que exprime uma admiração. Ele fala, ó, quão bom e quão suave. É como se Davi mostrasse algo maravilhosamente belo e raro. E é. E de fato no mundo de hoje, nós temos visto isto. No mundo onde não há lugar para paciência, no mundo onde não há lugar para misericórdia, no mundo onde não há lugar para compaixão, para sentir a dor do outro no seu próprio coração, para se colocar no lugar do outro. Isso tem sido cada vez mais raro e o pior, dentro das igrejas. E dessa forma devemos olhar para essa expressão de Davi no Salmo e assim como o povo de Deus, contemplá-la com profunda admiração. A fim de almejarmos ardentemente praticar e viver em comunhão em nossas vidas. Visto que, queridos, isso é agradável aos olhos de Deus. O Senhor contempla esse comportamento e o faz com aprovação. É preciso exercitarmos paciência, misericórdia e compaixão. É preciso olharmos uns para os outros com esses olhos. Muitas vezes nós temos um hábito completamente egoísta, que não pode haver essa qualidade, ou melhor, desvirtude, na vida de um cristão. Ser egoísta. Ver alguém passando por problemas, ver alguém caminhando pelo erro, e dizer, eu não falo sobre isso. Cada um é cada um e cada um siga seu caminho. Meu Deus, nós somos corpo, família de Cristo. Recebemos
um novo coração, o coração do Pai, coração regenerado, coração transformado. Cada um faça o que quer da sua vida, cada um que responda pelos seus atos, mas a Bíblia diz o contrário sobre isso. A Bíblia não diz para nós termos esse comportamento, porque esse é um comportamento de egoísmo e de arrogância, aonde falta amor. Será que um filho nosso estivesse fazendo alguma coisa de errado, vivendo algum erro, praticando alguma ilicitude, nós nos calaríamos? Seríamos omissos? Portanto, que venhamos atentar para isto de forma séria, muito solene. E Davi, ao expressar sua profunda admiração quanto à comunhão dos irmãos, ele também detalha o porquê da sua admiração, porque ele diz, e o porquê? Porque é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Davi diz que o fato da convivência dos irmãos em união é tão bom ao ponto de ser muito agradável. Porque tem coisa mais desagradável do que confusão e desunião. É terrível. Uma convivência dessa não dá. Ou seja, a comunhão dos irmãos é muito boa. E assim essa comunhão, ela é agradável conviver com isso. Portanto, a comunhão dos irmãos, ela não é só boa, mas ela é mais que isso, ela é melhor. Ela é melhor. O povo de Deus é considerado família de Deus. E como família de Deus, seus membros devem viver em comunhão e em união uns com os outros. No entanto, parando um pouco para pensar, vem à nossa mente famílias relatadas aqui na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, que nem sempre vivem em harmonia e comunhão, nem sempre viveram. Podemos olhar para Caim e Abel, eram irmãos, mas Caim matou Abel. Podemos olhar para Ló, que entrou em luta, em disputa, melhor dizendo, com seu tio Abraão. E Jacó, com seu irmão gêmeo, Esaú. Enganou seu irmão. E tudo isso pelo direito da primogenitura. E vamos mais à frente e olhamos os irmãos de José, que por inveja odiaram a ele e assim venderam como escravo. Miriam e Arã, em certo momento, se revoltaram, se rebelaram, se amotinaram contra o seu irmão, o seu líder Moisés. Alguns dos filhos de Davi se rebelaram contra ele. Os discípulos de Jesus tiveram dois que entraram em disputa para ver quem deles era o maior e mais importante no reino. Nosso querido apóstolo Paulo e Barnabé, eles chegaram a bater boca, a discutirem, tudo por conta das estripulias de João Marcos com Paulo, da falta de diligência.
E Paulo também, houve um momento que repreendeu fortemente a Pedro por conta da sua hipocrisia religiosa, tal como um judeu que era. E se olharmos os nossos irmãos lá da igreja de Corinto, que também se dividiram, entraram em brigas e contendas, formando panelinhas em torno de vários líderes, de vários deuses que arrumaram dentro da sua igreja para idolatrarem. Eu sou de fulano, eu sou de Beltrano. Eu sou disso, eu sou daquilo. Mas se olharmos a igreja de Cristo em seu começo, no seu começo, ela era uma testemunha, de fato, de uma verdadeira comunhão. A gente vai olhar lá em Atos 2, versículo 1, o 44 e o 46, vamos ver lá. E viviam em união, e viviam em união, e repartiam o pão, e viviam em união. Cada um cuidava dos interesses dos outros. Cuidar dos interesses do outro não é se intrometer na vida na base da fofoca, não. É olhar para o irmão e verificar o que o irmão está precisando. É oração? Então vamos orar. É contribuição? Então vamos contribuir. É dividir o pão? Então vamos dividir. É chorar com ele? Então vamos chorar. É rir com ele? Então vamos rir. É sentir a ausência do irmão e procurar saber aonde o irmão está. O que foi que houve? Será que nós fazemos isso num domingo, na segunda-feira após o domingo? Ou mesmo num domingo como saímos da igreja? Bom, ele sabia que, ou vamos agir assim, tipo, bom, ele sabia que tinha culto, não veio porque não quis. Pode até ser. Como tem muitos assim, que não vem porque não quer. Mas nós nos lembramos desse. Ainda que a resposta seja isso ou qualquer outra coisa, que não venha justificar a sua falta no meio do corpo. Então a igreja no começo, lá em Atos, era assim, mas quando nós começamos a ler as cartas de Paulo, aí começamos a encontrar relatos de grande rivalidade e de muitas divisões. O que infelizmente nós enxergamos nos dias de hoje também. É triste, mas infelizmente as famílias de hoje agem da mesma forma. E aqui eu estou me referindo às famílias da igreja, que muitas vezes lutam, se digladiam, não muito diferentes de todos estes exemplos bíblicos que há pouco nós falamos. Os cristãos do Novo Testamento são irmãos e irmãs no Senhor, meus irmãos. Portanto, são parte da família de Deus. E tudo isso por meio da fé em Cristo Jesus. Temos adoração por um mesmo Deus. Viemos aqui adorar o mesmo Deus, amém? O evangelho que salvou a um de vocês é o mesmo que salvou a mim. É o mesmo. O evangelho que salva um, salva todos. O evangelho que salvou um da família, salvou todos da família de Deus. O inferno que você escapou, eu também escapei. É o mesmo que nós íamos, mas por graça e misericórdia Ele nos salvou. O mesmo Deus, o mesmo Senhor, o mesmo Salvador. E quando nós somos salvos, nós passamos pelo mesmo novo nascimento. E assim passamos a ser habitados pelo também mesmo Espírito Santo. E o Senhor nos deixou a sua palavra para que proclamasse ela.
que é a mesma palavra para todos. Ele deixou um caminho a ser seguido, um único caminho, e que nos levará para onde? Para o mesmo destino. Sendo assim, existe uma unidade espiritual que vem de Deus a todos quantos são cristãos verdadeiros. Porém, infelizmente, não temos o cuidado e zelo de testemunharmos esta unidade. Por vezes temos a atitude reprovável de entrarmos em dissensões, em brigas, em contendas, em divisões, que só fazem, sabe o quê? Mancham o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o evangelho que nós dizemos que nos salvou. Quando deveríamos viver de outra forma, contrariamente a isso, quando devíamos viver como o apóstolo Paulo fala, de forma digna deste evangelho. Por vezes há mais divisão do que união no nosso meio. E às vezes não precisa nem trocar farpas e nem tapa. A divisão já acontece simplesmente por meio de atitudes, por omissão, por viver alheio. É aquele famoso não tô nem aí. Nós não podemos achar que a união e a comunhão que agrada a Deus é somente aquela quando nos reunimos em nossos cultos, onde nos cumprimentamos como fizemos, onde nos abraçamos, onde nos abençoamos uns aos outros. Mas passou-se o tempo, a bênção apostólica foi dada, os cadeados foram fechados, pronto. Aí se esquece da comunhão. E agora é cada um por si e Deus por mim. Queridos, como irmãos em Cristo, como irmãos em Espírito, devemos habitar juntos e em plena comunhão. A união é essencial e primordial para que exista comunhão. A união em tudo. Em tudo. Porque uma vez que não vivemos em comunhão com os irmãos, isso só prova que nós não estamos em comunhão com Deus. Se não vivermos em união, nossas congregações não passarão, sabe de quê? De templos de contendas. E jamais seremos a expressão e testemunho da igreja de Cristo. Quanto mais unidos estamos, muito mais será bom e muito mais será agradável. Somos igreja, somos corpo de Cristo, mas somos imperfeitos. E por meio de nossas imperfeições, coisas desagradáveis e ruins surgirão, é verdade. Mas se estamos imbuídos, levados, motivados e compenetrados em viver em união por meio do elo perfeito do amor de Deus, haveremos de neutralizar as coisas ruins, frutos de nossas imperfeições, das imperfeições de todos nós, porque não somos perfeitos. A união cristã é maravilhosamente boa, ela é excelente em si mesma. Essa união em Cristo e por Cristo é boa para nós mesmos, meus irmãos, é boa para as nossas próprias vidas. E é boa para os que vão chegando. E que vão olhando e dizendo, olha como eles se amam.
é boa para os que estão no mundo, e com toda certeza será agradável. Sabe por quê? Porque aquele que for amado por Deus, ele tem um coração amoroso. E por ter esse coração, em si há muito prazer. E por conseguinte, terá sempre prazer de exercitar esse coração amoroso na vida da comunhão com os irmãos. Uma igreja que vive e que convive em união com os irmãos, tenha certeza, é uma igreja poderosa. É uma igreja poderosa. Porque o Senhor Deus habitará no meio dela. Ele vai dar paz. Ele vai dar força em meio às nossas fraquezas. Vai nos alegrar nas nossas tristezas. Vai enxugar nossas lágrimas. Vai prover as nossas necessidades e a da sua casa. Mas é preciso unidade. E unidade não são meia dúzia, é a igreja toda. Exceto que a igreja seja só meia dúzia. Aí a unidade é total. Uma igreja que vive unidade é uma igreja poderosa. Pois pelo fato de conviver em união, ela é fervorosamente ativa na obra do Senhor. E dessa forma recebe a bênção que vem do Senhor para abençoar a todos quantos vivem por perto dela. E o salmista continua e diz no versículo 2: pois a união é preciosa como o óleo da unção, que era derramado sobre a cabeça de Arão e descia por sua barba até a bainha de suas vestes. Nosso querido irmão e salmista Davi vem para esse momento, e aqui nos apresenta outra maravilha quanto ao convívio em amor fraterno dos irmãos, que unem-se em completa comunhão. E assim tenhamos uma visão de quão bem-aventurados, de quão abençoados, de quão felizes são os que assim convivem. Davi nos traz a magnitude, a supremacia da beleza e da preciosidade que é a união entre os irmãos. E ele o faz quando fala do óleo, ou seja, do perfume que for usado para ungir Arão para o sacerdócio. O sumo sacerdote era ungido com um óleo especial. O sumo sacerdote era ungido com um óleo preciosíssimo, um óleo sagrado. E este óleo fora preparado conforme as instruções que Deus passou ao seu servo Moisés. E assim, Davi externa quão maravilhoso é o convívio dos irmãos em união. E Davi o faz aludindo como óleo precioso, como óleo que tem um aroma muitíssimo bom, e tão bom quanto também agradável. O convívio dos irmãos em união é algo que cheira sublime e excelentemente bem às narinas do Senhor. Já a falta de união fede, porque pecado para o Senhor fede, Ele abomina. Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo escreve: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus.
como filhos amados do Senhor, queridos. E se somos filhos de Deus, então fazemos parte da família de Deus, somos membros dessa família. Nós temos o dever. Não é eu faço se quiser, não. É o dever de manifestar o nosso Pai e andar de forma digna desse Pai, Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E para andarmos de forma digna do Senhor, devemos andar manifestando o amor com o qual fielmente Ele nos amou. O que não há dúvida que incorrerá em união, se assim exercitarmos esse amor. E essa união acontecendo, haverá então dessa união exalar um perfume agradabilíssimo nas narinas do Senhor, como oferta e sacrifício de aroma não só bom, mas também agradável, que será plenamente aceitável de Deus. Olha uma oferta que ele vai receber. Não à toa ele diz: se tiver uma oferta a ofertar, e você tiver algo contra seu irmão, deixa a tua oferta no altar, vai, reconcilia-te com teu irmão, e volta e oferta. A gente pode fazer tudo. A gente pode pregar. A gente pode estudar a palavra, se dedicar pela madrugada, perder sono. A gente pode dar o dízimo. A gente pode orar. A gente pode fazer muitas coisas. Mas o Senhor só vai receber tudo quanto fazemos se nós estivermos em comunhão com os irmãos e, portanto, em comunhão com Ele. Porque se não estamos em comunhão com os irmãos, não estaremos em comunhão com Ele. O óleo tem um simbolismo do Espírito Santo, que desce sobre os membros do povo de Deus com seu único, exclusivo e inigualável perfume. Então o Espírito Santo, quando desce sobre nós, é como igualmente dizer que recebemos sobre nossas vidas o amor indizível e incondicional de Deus. É um amor específico com fins específicos. Ou seja, é um amor específico e tem um fim específico, e o fim específico é a glória de Deus. O óleo da unção descia sobre a cabeça de Arão, pela sua barba, continuando a descer por suas vestes, indo até as bordas, ou seja, até os extremos de sua vestimenta. Se nós olharmos o texto, o versículo 3, que ainda vamos falar, ele diz: é revigorante como o orvalho do monte Hermon que desce sobre os montes de Sião. Da mesma forma que aconteceu, que do orvalho do monte mais alto desce e revigora os demais montes que estão por baixo. Assim também somos nós, como somos amados pelo amor de Deus. Quando o Espírito Santo desce sobre nós e habita em nossas vidas, é sinal que nós fomos amados, é sinal que nós recebemos o amor transformador de Deus, que nos faz amar, ainda que em ocasiões seja difícil amar.
Mas esse amor pelo qual fomos amados, ele nos constrange a amar aqueles que a gente acha que não merecem o nosso amor. Mas a pergunta é uma: eu e você, nós merecíamos o amor de Deus? É um amor com fins específicos e com a glória específica, a glória de Deus. Quando o Espírito Santo desce sobre nossas vidas, nós somos tomados pelo amor de Deus. E este amor vai nos levar, como família, a vivermos em união, estendendo este amor com sua bênção a todos com os quais serão impactados e influenciados com esta unção. O amor cristão desconhece limites. Ele não é detido pelas fronteiras das nações. Esse amor de Deus leva, como agora vinha falando dentro do carro a irmã Verlânia, leva um pastor à Ásia com sua mulher e 3 filhos. 4 filhos. Ele desconhece limites, fronteiras. Vai para a Ásia, aonde, se aqui ninguém quer dar ouvidos à palavra, lá é muito pior. Porque a reciprocidade, além da recusa, é a violência. Mas quem foi amado por este amor não tem limites. Ele não tem na sua boca, não posso, não tenho, não vou. Não. Ele não tem em primeiro lugar esse não para esse amor, ele tem um sim. Este amor, ele transborda no coração que foi amado. O amor cristão, ele não pode ficar reservado no nosso coração. Mas ele tem que transbordar. Quem conheceu esse amor transborda. E sem licença alguma ele corre aonde este amor não é buscado. E assim, sem qualquer permissão, ele progride e cresce de vida em vida, de vida em vida. O amor fraterno, que leva os irmãos ao convívio em união, ele se espalha, ungindo e perfumando tudo por onde quer que passe. Esse amor faz a diferença nos locais onde passa. Dessa forma, assim como Arão, pelo óleo, foi consagrado para o serviço especial de Deus, não diferentes são todos aqueles que de forma misericordiosa usufruem do amor do Senhor e consequentemente vivem em amor, sendo assim qualificados e capacitados para glorificar a Deus na sua igreja. Que fiquemos muito bem certos, queridos. Que fiquemos muito bem convictos que Deus muito dificilmente Ele vai usar para a sua glória. Ele é soberano, Ele usa quem quer, evidentemente. Mas não é isso que Ele quer. Ele não quer usar um ímpio para ser expressão do amor dele. Ele quer usar aquele quem Ele amou. E quem Ele derramou do seu amor sobre sua vida. Daquele em quem Ele habita nessa vida por meio do Espírito Santo. Ele quer usar Ele quer usar a sua igreja, Ele quer usar a nós. Portanto, muito dificilmente Ele vai usar para a sua glória
aqueles que são plenamente vazios desse amor. Pois estes lhe faltam, para estes faltam, sabe o quê? A unção do seu Espírito. E sabe qual é a unção do Espírito? Muita gente diz que a unção é muita coisa. É falar em língua estranha, é sapatear, é dançar, é pular. É sair pelas ruas, fazendo isso ou aquilo, sendo ousado, entrando em prostíbulos para pregar o Evangelho, beleza, coisa boa. Mas a unção mesmo, que o Senhor quer ver em nós, pelo habitar do seu Espírito, é a unção que faz necessário para que nós recebamos o seu amor e assim possamos viver esse amor. E sabe por quê? Para que dessa forma nós venhamos sermos o sacerdócio, exercer em nossas vidas o sacerdócio real, que só pode exercer esse sacerdócio real o que fazem parte da geração eleita do Senhor, o que fazem parte da nação santa do Senhor, os que fazem parte de um povo exclusivo de Deus, aqueles que proclamam as grandezas dEle, aqueles que Ele os chamou das trevas para a sua maravilhosa e outrora inacessível luz. E essas palavras não vêm de mim. Você vai encontrar em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas só vai poder exercer esse sacerdócio quem de fato recebeu a unção do Espírito, a unção do amor de Deus, que nos transformou. E o terceiro e último versículo, o salmista diz: é revigorante como o orvalho do monte Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor pronuncia sua bênção e dá vida para sempre. Davi diz agora que a união entre os irmãos é como orvalho, ou seja, traz refrigério, traz paz. Aonde era séquido, ele agora emudece, deixa úmido. Ele fertiliza o solo árido, aquele solo escaldado, desértico. A igreja, queridos, é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é campo fértil. É campo fértil do Senhor, onde a sua palavra é semeada como hoje está sendo semeada, no campo fértil da igreja do Senhor, do seu corpo. E uma vez que essa semente da palavra é semeada, ela deve, por conseguinte, eclodir, nascer, crescer e dar fruto. Ela não deve ser rejeitada. E sabe por quê? Porque o campo da igreja, o corpo de Cristo, é campo fértil, que recebe a palavra, que nasce em si, e que ela resulta em fruto. A união derrama o orvalho do Espírito, para que no campo e solo da igreja, essa semente da palavra seja fertilizada, trazendo também refrigério. O que em toda união existe: refrigério, paz. E Davi mostra o orvalho de Hermon, exatamente como há pouco falei, como fonte de umidade fresca, que revigora as outras montanhas e os montes mais baixos. E aqui também o orvalho simboliza o Espírito Santo, que leva refrigério e paz aos lugares mais distantes e longínquos, onde lá existem os irmãos que vivem em união.
E mais uma vez lembremos-nos quão é poderosa uma igreja onde os irmãos vivem harmonicamente em união. Porque a harmônica união, queridos, da igreja, ela é santa, ela é sagrada. É como o orvalho que de forma misteriosa leva a vida à sequidão da vegetação e dá a ela crescimento. Assim eu convivo em união dos irmãos, que de forma sobrenatural abençoa a igreja da graça de Deus, deixando essa igreja vívida e dando-lhe crescimento para a glória de Deus. Davi afirma aqui que ali o Senhor pronuncia sua bênção e dá vida para sempre. Ou seja, onde o amor fraterno transborda, ali transborda o Espírito de Deus. Portanto, a bênção do Senhor é sobre estes. Na igreja onde reina o amor de Deus, nela o Deus deste amor reina. Onde existe o desejo ardente da união pelo amor, é sinal que ali há um desejo da mesma intensidade pela bênção de Deus. Uma vez que os irmãos convivem em união, o salmista diz: ali o Senhor pronuncia sua bênção e dá vida para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Aos que se sentem felizes em viver uns com os outros, o Senhor alegra-se em conceder-lhes a felicidade nele próprio, que está plenamente consolidada na vida e certa esperança da eternidade com o Senhor. O povo de Deus e família de Deus são todos quanto receberam o seu amor eterno. E por isso manifestam este amor em prática eterna. Uma vez amados eternamente, amaremos também eternamente. E viveremos eternamente. E é exatamente por isso que o amor fraterno cristão é bom. E ele é tão bom ao ponto de ser agradável. E sabe por quê? Porque essa fraternidade cristã tem a bênção do Senhor sobre ela. O pastor William MacDonald, ele comenta o seguinte: quando há união no meio do povo de Deus, eles próprios desfrutam vida em seu sentido mais autêntico. Além disso, vão se tornar também canais, por meio dos quais a vida flui para os outros. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Assim o salmista afirma dizendo que a união do povo de Deus é boa e é agradável. Tenhamos cuidado, pois o Espírito Santo de Deus, ele entristece com nossos pecados, o que inclui também dissensões que trazem intrigas e divisões, o que inclui omissões, o que inclui a falta de cuidado um pelos outros, o que inclui a diligência com sua obra, o que inclui muitas outras coisas que são contrários à vontade de Deus e que entristece o seu Espírito Santo, que habita em nós. Ministério de Louvor, por favor. Efésios capítulo 4, versículo 30 ao 32.
Diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. E o versículo 32 ele vai dizendo: sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Essa ordem, essa orientação, não é minha, é de Deus. É da palavra que Ele deixou para nós, para que nós possamos vivê-la em toda a sua intensidade, lutarmos nisso, em meio a tantas, muitas fragilidades que nós temos. E tudo isso para quê? Para não pecar contra Deus. Para vivermos a bênção da união, da comunhão. Eu sempre tenho dito, o nome dessa igreja, a sua nomenclatura, né, como muitas vezes a gente diz alguma coisa, é forte, é forte. Igreja Evangélica Batista Comunhão. Comunhão. É forte. É fortíssimo. Deus não ordenará. Deus não irá conceder a bênção sobre o lugar onde exista divisão, contendas, intrigas, amarguras, separações, divisões, discriminações. Omissões, falta de altruísmo. E falta de altruísmo quer dizer presença de egoísmo. Deus não ordenará e não concederá a bênção sobre o lugar aonde existam essas coisas e muitas outras. Ele reterá sua mão de graça, e lançará a sua mão de juízo e de correção. E Ele é justo. Ele é justo. Ele é justíssimo. Não podemos inquiri-lo por isso. A única coisa que nos resta foi tudo quanto muito foi falado ontem. É que nós venhamos confessar os nossos erros, as nossas faltas. E arrepender-se. Porque quem arrepende-se, recebe de Deus misericórdia. E como remidos do Senhor, nós sabemos quão misericordioso Ele é. Ele já nos fez experimentar da sua maior misericórdia. Ele não deu a mim nem a você o que de fato nós merecíamos, que é o inferno. Mas por sua graça e gracioso que Ele é, Ele nos deu o quê? O que nós não merecíamos. Ele nos deu a salvação e a condição de vida eterna. Portanto, Deus não vai ordenar, não vai dar ordem
Ele não vai conceder bênção sobre o lugar onde não exista união, fraternidade, amor, abraço, solidariedade, compreensão. Precisamos evitar tudo quanto entristece o Espírito Santo de Deus. Eu acho que eu falei domingo passado, num texto que tem lá em 1 Pedro, quando ele exorta os maridos a cuidarem bem de suas esposas, a respeitá-las. E ele diz lá, para que as suas orações não sejam impedidas. Ou seja, para que eu não as receba. E evidentemente, se ele fala cuide bem da sua esposa, ele também se refere a todo tipo de relacionamento entre irmãos, entre pais e filhos, entre amigos. Que venhamos ter o cuidado de não entristecermos o Espírito Santo de Deus e vivermos na deliberada teimosia dos nossos erros, das nossas falhas. Pecar a gente até pode, não devia. O bom era que se nós não pecássemos. Agora a gente só não pode persistir dos nossos erros, nas nossas falhas, para que não entristeçamos o nosso Deus, o seu Espírito Santo. Porque afinal Ele é o Espírito Santo. E assim tudo quanto não for santo, oh Jesus, irá entristecê-lo. Ele também não é qualquer espírito, mas Ele é o Espírito Santo de Deus. Ele é parte integrante da Trindade que tanto defendemos. Ele é Deus. E sendo assim, sendo Deus, o pecado para Ele lhe é abominável. Ele não tolera. E por fim devemos entender que o povo de Deus, nós fomos selados com Ele, com o Espírito Santo, ou seja, temos a sua marca, somos dele, porque por Ele, todos nós fomos comprados por um preço caríssimo, o preço do sangue carmesim de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, a segurança da promessa da salvação, que nos dá a condição de esperar o dia quando então receberemos a nossa herança que está no céu, guardada nada mais do que por Deus. Esse é o grande motivo que nos encoraja, que nos motiva a lutar contra o pecado, o que inclui conviver em união com os irmãos, que por sinal, o Salmo diz que é bom e também agradável ao Senhor, nosso Deus. Vamos ficar em pé e vamos louvar a Deus.